Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. É o texto que nós estaremos considerando nessa noite com os irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Vamos fazer a leitura e depois manter a Bíblia aberta para considerarmos esse texto. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. O presbítero Godoy pudesse fazer uma oração. Amém, amém. Meus irmãos, o tema que nós escolhemos à luz desse texto, do verso 2 ao 4, é enfrentando as provações com alegria e discernimento. Esse é o tema que eu vejo que resume de forma geral esses versos 2 ao 4 do capítulo 1. No texto anterior, que nós consideramos que foi o versículo 1, e no sermão que nós pregamos quarta-feira, nós vimos uma introdução geral à carta de Tiago, né? Nós tivemos o conhecimento histórico e a elucidação da carta. Nós pudemos olhar toda a trajetória histórica dessa carta, podemos considerar o preconceito de homens como Martinho Lutero, o grande reformador, para com a carta de Tiago. Nós vimos aqui que Lutero, a princípio, via essa carta com desconfiança, porque, segundo ele, ela não continha o trigo do evangelho que ele encontrava nas cartas do apóstolo Paulo. E nós vimos ainda as questões relativas à autoria, data, destinatários. Nós vimos isso quarta-feira passada. Agora nós vamos considerar propriamente o texto da carta de Tiago. Nós vimos só a questão introdutória, os aspectos históricos, a elucidação, o que as autoridades eclesiásticas falaram sobre ela. Agora nós vamos adentrar sim ao texto propriamente dito da carta de Tiago. E quando nós olhamos para esse texto da carta de Tiago, alguns entendem que nós temos aqui, nesse capítulo 1, sobretudo do verso 2 ao verso 4, os testes da fé, ou as provas, ou a prova da fé. É isso que nós vemos aqui na carta de Tiago, sobretudo no verso 2 ao 4, mas vai até o verso 27, ao final do capítulo. Tiago vai mostrar para nós como a nossa fé é provada ou testada.
É esse o tema que ele vai desenvolver. É muito interessante que alguns teólogos, eles entendem que o tema da carta de Tiago é a maturidade cristã. E um dos grandes teólogos que defendem isso é o doutor Weisberg. Ele diz o seguinte: ao ler a epístola de Tiago, observamos que esses cristãos judeus tinham alguns problemas em sua vida pessoal e na congregação. Dentre outras coisas, passavam por grandes provações e enfrentavam tentações. Alguns cristãos davam toda a atenção aos ricos, enquanto outros eram roubados pelos ricos. Os membros da igreja competiam por cargos de liderança, especialmente na área do ensino. Uma das principais dificuldades da igreja era que muitos de seus membros não viviam de acordo com a sua profissão de fé. Além disso, a língua também causava problemas sérios, a ponto de gerar conflitos e divisões na congregação. Outro problema dizia respeito à mentalidade mundana. Alguns cristãos estavam desobedecendo à palavra de Deus e por causa disso ficaram fisicamente enfermos. Alguns estavam se afastando do Senhor e da igreja. No entanto, Tiago não discute uma série de problemas variados. Todos esses conflitos têm uma só causa: a imaturidade espiritual. Os cristãos simplesmente não estavam crescendo. E isso dá uma dica sobre o tema da carta: as características de um cristão ou de uma vida cristã madura. Então, o Warren Wiersbe, ele entende que o tema geral da carta de Tiago é maturidade cristã. Tiago está levantando a bandeira da maturidade cristã, porque aquela igreja estava vivendo de forma imatura. Havia briga, havia divisões, havia cristãos ricos oprimindo os cristãos pobres, havia cristãos pobres que se submetiam aos ricos e oprimiam os seus próprios irmãos, havia muita fofoca dentro da igreja. Parece até que nos nossos dias isso não existe, né? Naquela época havia muita fofoca, havia um problema com a língua muito sério, a ponto de Tiago dizer assim, que quem controla a sua língua é o quê? É um perfeito varão. Tá certo? Então o Weisberg, ele chega à conclusão que o tema geral da carta de Tiago seria a maturidade cristã. Onde é que ele vê isso? Toda vez que Tiago vai falar de perfeito, maduro, completo, ele está dando a dica de que o tema da sua carta é maturidade cristã. Tá certo? O alvo das provações é tornar você perfeito, ou maduro, ou completo. É tornar você alguém espiritualmente maduro, e não uma criança. Eu acho muito interessante que o Weisberg chega a dizer que a igreja não é um parque de diversões para crianças. A igreja é um campo de batalhas para adultos. E nós precisamos começar a olhar para a vida não mais com um olhar infantil, colorido, tudo é belo, tudo é ingênuo. Nós temos que começar a olhar para a vida com um olhar maduro, à luz da palavra de Deus. Então, toda vez que ele vê essa palavra perfeito ou maduro, isso leva ele a entender que o tema geral da carta de Tiago é a maturidade cristã. Tá certo? É interessante quando nós olhamos essa visão panorâmica da carta de Tiago, tendo como guarda-chuva esse tema geral da maturidade. Por quê? Porque aí nós vamos compreender melhor, sobretudo o capítulo 1, quando ele está falando das provas, das dificuldades da nossa vida. Eu, lendo o comentário, por exemplo, de Hernandes Dias Lopes sobre a carta de Tiago, ele diz assim: vida cristã não é uma redoma de vidro.
uma estufa espiritual, uma colônia de férias, antes é um campo de batalha. Não somos poupados dos problemas, mas nos problemas. Hoje fazemos as mesmas perguntas. Por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel sofre de câncer? Por que um crente fiel enfrenta o luto e passa por duras e amargas provações? Será que nós não fazemos essas perguntas? Fazemos. Então, à luz da carta de Tiago, especialmente do capítulo 1, começando aqui do verso 2 ao 4, nós vamos descobrir os segredos ou a forma correta de encararmos as provações, de olharmos para as provações dentro desta ótica de que elas são usadas por Deus para nos tornar maduros, para nos tirar do berçário espiritual ou do senso comum e nos fazer crescer espiritualmente. Não sermos mais crianças, não vivermos em um parque de diversões, mas em um campo de batalha. Então é muito interessante quando nós olhamos para esse texto, sobretudo quando nós contemplamos o processo todo e temos a certeza de que as provas servem para nos amadurecer. A gente já olha com outro olhar, com outra perspectiva. Então vamos ver alguns pontos à luz desse texto, e eu peço que você pudesse considerar o texto comigo, dentro desse tema das provações. Como o cristão enfrenta as provações? Será que existe um modo correto, bíblico, de lutarmos contra as provações? Talvez você diga assim: ah, pastor, existe. Eu aprendi que é decretando a vitória, eu aprendi que é determinando a bênção, e etc. Não é assim que a gente vê hoje? Como é que a gente enfrenta as lutas, as provas da vida? Parece que tem uma varinha mágica que a gente bate lá e a vitória chega. Ou então você coloca um copo com água em cima da televisão e após a oração do pastor, aquela água vai ganhar uma energia e você toma e todos os seus problemas se acabaram. Ou então você determina, você exige os seus direitos diante de Deus. Será que é essa a forma que nós enfrentamos as provações à luz da palavra de Deus? Com Tiago, meus irmãos, nós aprendemos aqui 3 coisas principais sobre essa questão das provas. Em primeiro lugar, nós vamos enfrentar as provas tendo-as por motivo de toda alegria. Olha o que diz o texto aí. Como é que diz? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Primeira coisa, nós vamos observar as provas e enfrentar as provas, tendo-as como motivo de toda alegria. É estranho, né? É meio estranho para a igreja moderna, para a igreja contemporânea. Existem muitas pessoas, sobretudo no evangelicalismo brasileiro, que têm sido influenciadas pela a teologia que está aí em vigência no nosso país, a teologia da prosperidade, de autoajuda, da confissão positiva, que pensa o seguinte: crente não passa provação, crente não fica desempregado, crente não bate o carro, crente não quebra a perna, crente não enfrenta lutas. Pelo contrário, o crente verdadeiro, segundo essa teologia em vigência no nosso país, o crente verdadeiro, ele só vive vitória, ele nunca fica doente. Aconteceu até um caso estranho, que aquela pastora muito famosa no nosso país, chamada Valnice Milhones, ela pregava na televisão que o crente não pode ficar doente. Se o crente adoecer, é porque ele está em pecado. E aí, por incrível que pareça, ela adoeceu
E agora, o que fazer com a teologia dela, né? Ela pregava em rede nacional que quem está doente está em pecado. O crente não pode ficar doente. O que fazer? Ela foi e se internou no hospital lá em Recife com um nome falso. E aí a enfermeira que estava de plantão no hospital reconheceu ela da televisão e viu que ela estava usando o nome falso. Veja como a teologia determina a ética da nossa vida. A teologia é a mãe da ética. Aquilo que eu creio vai determinar aquilo que eu faço. Então, se ela acreditava que o crente não pode ficar doente, e ela ficou, ela agora vai ter que arrumar um jeito para camuflar isso. Isso existe no nosso país. É interessante, meus irmãos, que até mesmo nos nossos hinos, nós vemos essa teologia sendo cantada. Quem nunca cantou aqui aquele hino? Derrota não é coisa de cristão. Ih, já cantamos muito, eu já cantei muitas vezes. Quem nunca cantou aquele hino? Rompendo em fé. Né? Rompendo em fé. Há momentos, irmãos, que a gente não vai romper, não. Há momentos que a gente vai levar uma atacada segura mesmo. As provas vêm, as dificuldades chegam. Quem não gosta de romper em fé, né, Damares? É. O problema, Damares, é a ideia triunfalista que está por trás. De que o crente sempre é vitorioso, o crente sempre está por cima, ele nunca é derrotado, ele nunca vai passar por lutas. Essa teologia triunfalista é que é problemática. Então, parece, meus irmãos, que Tiago não era adepto dessas coisas, não. Porque olha o que Tiago está dizendo aí. Parece que Tiago, ele não era adepto da teologia da prosperidade, da teologia da confissão positiva e essas coisas que estão aí, porque ele dá uma ordem para aquela igreja. E qual é a ordem que ele dá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago tinha alguma coisa errada com ele. Até recentemente eu recebi no e-mail, não sei se vocês receberam, ou viram no Facebook, o Silas Malafaia falando que o crente não pode passar sofrimento, o crente não pode ser derrotado, porque se acontecer isso com ele, tem alguma coisa errada com ele. Aí alguém foi e colocou Silas Malafaia dizendo isso e uma caricatura do apóstolo Paulo. Aí Paulo dizendo, eu enfrentei naufrágio, eu passei frio, eu fui perseguido e tal, vai dizendo o sofrimento de Paulo. Aí a pessoa colocou assim, tinha alguma coisa errada com Paulo. Tinha alguma coisa errada com Paulo. Estava no Face, né? Então, Tiago parece que não era dessa linha do Malafaia, não. Porque Tiago está dizendo assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ora, não parece assim uma ordem contraditória e paradoxal? Porque quem disse que provação é motivo de alegria? Provação é motivo de tristeza, de dor, de luta. Mas aí vem Tiago e diz, não, ao invés da prova produzir em você tristeza, dor, angústia, ela deve produzir em você alegria. E não é qualquer tipo de alegria, não. É toda alegria. Uma alegria plena, perfeita. Então, Tiago não era adepto dessa teologia da confissão positiva, da prosperidade. O interessante é que Tiago, ele não está pedindo à igreja alguma coisa. Ele está ordenando. Aqui, a frase está no modo imperativo. Tiago está falando como pastor da igreja, como líder da igreja, e ele não está dando uma opção para aqueles irmãos. Olha, irmãos, se vocês acharem por bem, vocês encarem as provas com alegria. Ele não está dizendo isso. Ele está olhando para aquela igreja que está sofrendo
e ele manda uma ordem, um mandato para aquela igreja. Olha, irmãos, vocês só têm uma opção: encarar as provas com toda alegria. E aí, a primeira coisa que chama a nossa atenção é que o autor desse texto, o apóstolo Tiago, o nosso irmão Tiago, ele não é um teórico sobre o tema das provações. Que alguém poderia dizer, é muito fácil, o pastor está lá no gabinete dele, está pastoreando a igreja, e aí ele mandar para alguém que está sofrendo uma ordem dessa é muito fácil. Ele está no bem bom, né? Lá em Jerusalém, na primeira igreja, e ele manda uma ordem para os irmãos que estão dispersos por todas aquelas regiões. Muitos perderam famílias, perderam casas, perderam tudo. E aí vem Tiago e diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ah, Tiago, você tá brincando comigo? Você está no bem bom aí? É um pastor, né? Pastor não sofre, não passa luta, está no bem bom. Então, você só entende de teoria, você não sabe o que é a vida. Porém, como nós já vimos, meus irmãos, Tiago não é um teórico sobre as provações. Ele enfrentou provações. Nós vimos aqui que ele foi perseguido, que ele foi levado para o pináculo do templo, bateram nele e depois o jogaram de lá. Ele foi martirizado por amor a Cristo. Então não é um teórico, não é alguém que escreveu um livro sobre algo que ele não conhece ou não experimentou. Tiago está falando de algo que ele viveu na própria pele. E aí é interessante o que Simon Kistemaker afirma sobre esse ponto, que ele diz assim: que maneira estranha de dirigir-se aos destinatários dessa carta. Tiago vive seguro e com tranquilidade em Jerusalém e se dirige aos cristãos judeus que perderam casa lá por causa das dificuldades e perseguições. Tiago parece estar fora da realidade, parece ignorar as provações diárias enfrentadas pelo povo. Alguns podem dizer que ele é pastor, que ele é o pastor típico que sabe fazer sermões, mas não está ciente do sofrimento que o povo passa no cotidiano. Tiago, porém, não está alheio às provações do seu povo. Ele próprio havia testemunhado a morte de Estevão, a perseguição que se seguiu e a dispersão da igreja em Jerusalém por toda a Judéia e Samaria, conforme Atos capítulo 8, verso 1. Ele conhece sua tarefa pastoral. Ele profere palavras de encorajamento e exorta o povo a alegrar-se. Então, guarde isso no seu coração, irmãos. Tiago não é um escritor que está falando sobre algo que ele não conhecia. Ele enfrentou lutas, ele enfrentou provas, aflições. E ele pode dizer sim, quando vocês passarem por lutas, por provas, alegrem-se. É importante ressaltar que Tiago está fazendo referência ao ensino de Jesus. Lembra que eu falei no estudo passado que a carta de Tiago é uma espécie de comentário do Sermão do Monte? Se você lê a carta de Tiago e lê o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, você vai ver que Tiago está trabalhando os princípios do Sermão do Monte. E quando nós olhamos Mateus 5, verso 11 e 12, João 16, 33, nós vemos que Tiago está simplesmente fazendo referência aos ensinos de Jesus. Vamos ler esse texto? Mateus 5, verso 11 e 12, e João capítulo 16, verso 33. Quem poderia ler esses dois textos? O que Jesus está querendo que a gente faça na hora da perseguição, da prova, da dificuldade? Se regozije, exulte, se alegre. Olha o que diz João 16, 33.
para ver se era Tiago que estava delirando ou ele estava fazendo referência ao ensino de Jesus. É interessante, meus irmãos, Jesus não enganou. Jesus disse assim, venha, né? Parece até a propaganda de algumas igrejas, pare de sofrer. Está lá, bem grande, no mural da igreja, ou na placa, ou no cartão, pare de sofrer. Foi isso que Jesus disse? Não, ele disse assim, no mundo tereis aflições. Agora, tende bom ânimo, eu venci. Então Tiago está fazendo referência a esse ensino de Jesus. O que Tiago está pretendendo, meus irmãos, com essa ordem que ele está dando à igreja, meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O que ele pretende é que aquela igreja não fique amargurada diante das lutas. É que aquela igreja não se feche, não murmure, não entre em depressão. Que é o que tem acontecido hoje. Nós pregamos um evangelho que não é bíblico, pregamos um evangelho triunfalista, que você vai parar de sofrer, que você vai ser curado, que você vai ter carro novo, casa boa, saúde, isso, aquilo, outro, e a pessoa vem, porque é uma proposta agradável. Ora, quem é que não quer saúde, emprego, casa, carro, tudo do bom e do melhor? Todo mundo quer. Então, se joga essa propaganda e as pessoas vêm. E quando elas vêm, que elas não recebem, elas saem amarguradas, tristes, com Deus, com a igreja, com tudo e com todos. Tiago está dando uma injeção naquela igreja do primeiro século, dizendo, meus irmãos, vocês estão passando por lutas, vocês estão passando por dificuldades, mas lembrem-se do que Jesus falou, se alegrem, não fiquem amargurados, Deus não esqueceu de vocês, Deus não está alheio ao sofrimento de vocês, pelo contrário, o Senhor disse que vocês iriam sofrer sim, agora, tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Irmãos, isso precisa ser restaurado. Essa mensagem genuína, verdadeira do Evangelho precisa ser restaurada. Nós não podemos chegar para as pessoas e enganá-las, levar uma mensagem que o Senhor não mandou. Aconteceu um caso no Hospital das Clínicas de São Paulo, que o pessoal foi lá e fez uma oração e decretou a vitória sobre uma pessoa que estava nos aparelhos e tiraram depois os aparelhos porque Deus havia mandado e a pessoa faleceu. E até hoje isso tem provocado uma crise muito grande na capelania evangélica hospitalar. Por que não se quer mais os crentes nos hospitais? Porque a maioria agem sem sabedoria. Chega lá decretando a vitória, chega lá dizendo que a pessoa vai ser curada, chega lá dizendo que não toma o remédio, que não se submete ao tratamento, que Deus é o médico dos médicos. Quer dizer, nós estamos invertendo as coisas, tá certo? Então é importante, irmãos, vermos aqui pelo menos 3 pontos para a compreensão desse versículo 2 de Tiago. Primeira coisa que chama a atenção aqui, ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar nesse versículo. Tende por motivo. De acordo com a maioria dos estudiosos e comentaristas da Bíblia, a palavra mais importante desse versículo é essa aqui. Tende por motivo. É aqui onde está a chave para você compreender o versículo 2. Por quê? É aqui nas palavras iniciais de Tiago que começamos a descobrir a receita para enfrentarmos as provações. Na língua grega, Tiago, ele está nos ordenando que na qualidade de servos de Deus, nós devemos parar e considerar.
refletir. Nós devemos, a partir de uma reflexão profunda, de uma consideração, nós devemos começar a pensar com outra perspectiva sobre as provas. Por isso que ele está dizendo assim, meus irmãos, tende por motivo, considerem, analisem. Não tome uma decisão precipitada na hora das provas. Para um pouquinho, pensa. Coloca a cabeça para funcionar. Considere acuradamente as provações. Sabe por quê? Porque a perspectiva que nós olhamos para as coisas determina o resultado delas, ou a visão que nós temos delas. Por isso Tiago começa dizendo, tende por motivo, considerai acuradamente. Analise com senso crítico, não com senso comum. Veja que é muito profundo o que ele está fazendo aqui, irmãos. Ele está chamando aquela igreja à reflexão, coisa que nós não gostamos de fazer. Nós somos uma geração pragmática, nós não gostamos de pensar, de parar para considerar alguma coisa. A prova disso é que nós não gostamos de ler. Nós gostamos de assistir televisão. Porque a televisão, você senta e ela lhe dá tudo pronto. É som e imagem ao mesmo tempo, em uma velocidade tal que você não precisa nem pensar. A informação entra que você nem sente. Você passa 3, 4 horas assistindo um filme e você não se cansa. Mas você senta para ler um livro 10 minutos, você dá sono e se cansa. Porque o livro exige que você pense, que você raciocine. Então Tiago está chamando aquela igreja, meus irmãos, vamos considerar um pouquinho. Vamos olhar para as provas com mais cuidado. A outra coisa que chama a atenção nesse texto é quando ele diz assim, tende por motivo de toda alegria. O que Tiago quer dizer com toda alegria? Aqui é uma boa propaganda, né? Porque numa sociedade hedonista, que ama o prazer como a nossa, você falar de algo que produz toda alegria, é chamativo. É um bom marketing. Porque nós queremos essa alegria plena. Então, é preciso a gente parar e pensar assim, o que Tiago quer dizer com toda alegria? Tende por motivo de toda alegria. Na minha percepção, olhando e considerando o texto, quem melhor explicou esse toda alegria foi um comentarista chamado Douglas J. Moo. Segundo ele, o toda a, modificando a alegria, pode sugerir que a alegria não deve ser ou estar misturada com outras emoções. Como algumas traduções traduzem assim, tende por motivo de somente alegria. Ou então ele está falando aqui da qualidade da alegria, como a Bíblia de Jerusalém e outras traduções, a linguagem de hoje traduz assim, tende por motivo de grande alegria. Então, ele está qualificando e ele está mostrando para nós que essa alegria ela não pode ser misturada com outras coisas. A alegria que Tiago está falando aqui não é aquela alegria do culto, do hino, né? Que você se emociona, ou então aquela alegria que o pregador está lá falando e ele levanta a voz um pouquinho e determina a vitória e você se alegra, mas quando sai na porta esfriou. Não é essa alegria. Ele está falando aqui de uma alegria sem mistura, uma alegria plena, uma grande alegria. Ele está falando de uma alegria que vai fazer você olhar para a prova com outra perspectiva. Você está tão cheio dessa alegria plena que não vai ter espaço para tristeza, ou para luto, ou para dor, ou para dúvida. Ele está falando aqui, irmãos, considerem, analisem, tenham por motivo de
toda a alegria. Aquilo que vai preencher o coração de vocês. Agora, o quê? Aí é onde o texto continua assim: o passardes por várias provações. Então, é muito interessante olharmos isso aqui. Nós podemos aprender pelo menos duas lições principais nessa frase: o passardes por várias provações. A primeira é que as provas, elas são dinâmicas ou variadas. A palavra que Tiago utiliza aqui, na língua grega, é muito interessante essa palavra. É poikilos, de onde vem a nossa palavra policromática. O que é policromática? São várias cores, multicolorida. Então, Tiago está usando essa palavra, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações das mais variadas cores, formas. Ele não está falando aqui de um tipo de provação. Ele está falando aqui de várias. E quando nós olhamos, meus irmãos, a carta de Tiago, nós vemos várias provas. Por exemplo, os irmãos depois lêem em casa. Nós vemos na carta de Tiago, órfãos e viúvas, capítulo 1, verso 27. Processos judiciais movidos pelos ricos contra os crentes, capítulo 2, verso 6. Doenças, capítulo 5, verso 14. A retenção de salários e a opressão social, capítulo 5, verso 1 a 6. Além de perseguição, perda de bens, de famílias. Veja que Tiago está falando aqui de várias, de provações de todas as cores, de todas as formas. E aí você pode ampliar essa lista na sua vida. Tiago não está falando aqui de um tipo de provação. Está falando de todo tipo de provação. Então, essa é a primeira coisa. Elas são dinâmicas, elas são variadas. E é interessante, irmãos, ver isso, porque sempre a gente acha que o nosso problema é o maior, né? O meu problema é maior do que o seu. E, meus irmãos, tem tanta gente sofrendo mais do que nós. Tem tanta gente com provações mais, vamos dizer assim, mais duras de resistir, mais penosas, né? Existe provação de toda cor, de todo tipo, de toda forma. E só sabe quem passa. Então, a segunda coisa que a gente aprende com esse passardes por várias provações é que Tiago está dizendo que as provas são passageiras. Elas não só são variadas, ou poikilos, ou multicoloridas, ou de todas as formas, mas elas são passageiras. Elas têm um tempo. Ela não veio para ficar. Até porque ninguém aguenta ser provado a vida toda. Na versão corrigida, eu não sei se algum irmão tem aí a versão corrigida, ao invés do termo passardes por várias provações, tem a expressão cairdes. Lá eles usam a palavra cair em várias tentações. E é muito interessante porque a ideia da palavra na língua original é exatamente essa, o cair. E é a mesma palavra que é usada lá em Lucas 10:30 para o cair na mão de salteadores. No texto grego, o sentido é esse mesmo, é esse cair. Agora, a ideia que o texto traz para nós é de algo repentino, rápido. É como você vem e o ladrão lhe pega de surpresa. Mas é muito rápido a ação do ladrão. Então, por isso que ela vai aparecer lá em Lucas, quando faz referência ao ladrão. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para isso, nós vemos que as provas são passageiras. É como um cair, é como um escorregão, né? Eu lembro de um colega que, andando de bicicleta na praça, porque praça no interior, termina a aula das escolas de 10h30, a praça enche, né? Que é o ponto de encontro, né?
Então um colega andando de bicicleta, e ele levou um pedaço no meio da praça, mas ninguém sabe se foi mais rápido a queda ou levantar-se com medo da vaia que vinha, né? Porque só escutou a pancada, mas o cara já estava de pé. É esse cair e levantar. Então, meus irmãos, guarde isso no seu coração. Sabe por que você pode ter as provas como motivo de alegria? Elas são passageiras. Deus não vai permitir que você seja provado a vida toda. Elas vêm e elas têm um tempo. É interessante que quando nós observamos ou avaliamos isso à luz da Bíblia e da história eclesiástica, comprovamos essas lições preciosas. Vamos olhar aí para Hebreus 11, verso 36 ao 38. Hebreus 11, 36 a 38. Vamos ver o que diz aí sobre essas provações. Pode. Outros, por sua vez, passaram pelas provas de escadas e de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos cantos da terra. Então veja que eles passaram por essas provas. Nós não somos os únicos a sermos provados. Nós temos uma nuvem de testemunha, irmãos, de pessoas que sofreram muito mais do que nós. Se você olhar a história da igreja, sobretudo dos mártires, até mesmo no nosso país, os primeiros missionários que chegaram aqui, que implantaram as bases da igreja presbiteriana no Brasil, você vai ver o sofrimento deles. Mas aí qual é a perspectiva? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como é que a gente encara as provas da vida? Tendo-as por motivo de toda alegria. Segunda coisa que a gente vê aqui no texto de Tiago, é que nós devemos encarar as provas com discernimento e avaliação correta. Como é que diz o verso 3? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Lembra que eu falei que no verso 2, a palavra mais importante é tende por motivo? Você dá uma frisadazinha aí no verso 2, nessa palavra. No verso 3, a palavra mais importante que vai determinar a compreensão das outras é sabendo. É a chave hermenêutica para a gente compreender o texto. Tiago, ele continua levando os seus leitores à reflexão, a um pensamento acurado, a sair do senso comum e passar para o senso crítico. Então ele continua chamando a atenção dos irmãos para pensar, para botar a cabeça para funcionar. E ele vai usar uma palavra interessante, porque o termo aqui que é traduzido por sabendo, na língua grega é gnosko, de onde vem gnose, conhecimento, conhecer. Ele pode ser traduzido por obter conhecimento de, perceber, sentir. Aí a gente deve fazer a pergunta, mas que tipo de conhecimento, de percepção eu devo obter? O que eu devo perceber? Que Tiago está dizendo assim, perceba, tome conhecimento de, analise. O que ele está chamando a atenção? Que tipo de conhecimento eu tenho que ter? Aí a resposta está na afirmativa dele, olha aí, ó. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago está dizendo assim, obtenha esse conhecimento, tenha essa percepção, sinta isso,
que a aprovação da vossa fé, ela deve ser vista de outra forma. Aí, meus irmãos, é quando nós olhamos, por exemplo, e eu concordo com um comentarista chamado William Barclay, que ele diz assim: Tiago descreve este processo de provação com a palavra dokimio. Este é um vocábulo interessante, preste atenção nisso aqui. É a palavra que se usa para referir-se à cunhagem autêntica a uma moeda genuína. O propósito da provação é nos livrar de toda impureza, queimar a escória do caráter humano, nos deixar limpos e purificados. Por isso que Tiago está chamando a atenção. Obtenha esse conhecimento, que a provação ou teste da sua fé não é uma coisa qualquer. As provas não produzem mais fé, mas revelam a fé verdadeira que já existe. Tiago está dizendo, meus irmãos, saibam que a provação, ela não vai produzir fé em você. A provação não é para você ser mais crente. A provação é para mostrar se você é crente. A provação não é para tornar ninguém crente. Quanto mais provado, mais crente é você. Não, a aprovação vai revelar que você já é esse crente. Por isso que ele vai dizer, olha, saiba disso, considere. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. Veja que o que Tiago está nos levando a saber, a perceber, a considerar de forma acurada. É que a provação é um teste. É como se colocar algo no fogo para depurar as impurezas, as escórias e revelar o metal precioso. Por isso que ele está dizendo, meu irmão, bota a cabeça para funcionar. A prova não é para lhe matar, não. A prova é para revelar o ouro que está dentro de você, que é a sua fé. Se ela é uma fé verdadeira. Existe um ditado registrado no livro apócrifo de Siraque, que diz assim: o ouro se prova no fogo, e os homens aceitáveis a Deus na fornalha da aflição. Eu achei esse ditado aqui fantástico. O ouro se prova no fogo. Aqueles que são aceitáveis a Deus, que vão ser usados por Deus, é na fornalha da aflição. Pode ter certeza, irmãos, o apóstolo Paulo disse, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo, sofrerão perseguições, enfrentarão lutas. Se você é crente, e você ainda não passou por nenhuma dificuldadezinha, nenhuma prova, comece a refletir um pouco sobre a sua fé. Comece a Também. Então, meus irmãos, o que está sendo... Diga agora. Vamos chegar aí, já. Vamos chegar. Isso, vamos chegar aí. O que está sendo colocado à prova, é isso que Tiago está chamando a atenção e dizendo assim, saibam, tome conhecimento, sinta, perceba, é que o que está sendo colocado em prova ou teste é a nossa fé. A Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos dessa verdade. Dá para você voltar um pouquinho a fita e pensar aí nos exemplos bíblicos? Por exemplo, o nosso pai na fé Abraão, quando foi oferecer em sacrifício seu filho Isaque. A palavra de Deus diz assim, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas,
a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Hebreus 11, 17 a 19. Deus testou a fé de Abraão, irmãos. Eu vou ver aqui se Abraão de fato crê em mim. Me dá teu filho, sacrifica teu filho. Você acha que era fácil para ele? Toda vez que eu leio esse texto de Gênesis, eu me emociono, porque você vê aquele homem subindo aquele monte com um filho, adolescente, e o menino diz: pai, olha, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, e o animal? O único filho, né? E o animal? Disse assim: meu filho, Deus proverá. Ele sabia o que ia fazer, mas disse: Deus proverá. E aí o texto de Hebreus, o escritor aos Hebreus, lá na frente, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: ele fez isso porque lá no coração Abraão tinha fé que até das cinzas Deus poderia lhe dar o filho de volta. Mas a fé dele foi testada. Na hora que Deus permitiu que ele levantasse a mão, agora sim, agora eu sei que você crê de todo o coração em mim. Ah, irmãos, tem tanto crente que na hora da prova revela que não tinha fé nenhuma. Não tinha. Porque na hora da dificuldade, o cara caiu fora da igreja, caiu fora dos caminhos de Deus. E diz assim: ah, pastor, mas tem que entender, o pobrezinho sofreu demais. Aquela coitada sofreu muito. Fulano saiu da igreja porque não aguentou a luta, não aguentou a prova. Não, irmãos, é porque não tinha fé genuína. É isso que Tiago está dizendo. Porque quando você tem a fé verdadeira, a prova é simplesmente esse teste, esse fogo que vai depurar e revelar o metal precioso, o ouro, a pérola que está lá dentro. É na hora da prova, é na hora da dificuldade. Os processos ou testes da nossa fé são difíceis, mas os resultados são excelentes, pois revelam a verdadeira fé e confiança que temos em Deus. É inspirador e proveitoso vermos essa verdade revelada, por exemplo, em Hebreus capítulo 11. Depois lê em casa Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. A turma que não foi influenciada nem por Valdomiro, nem por Silas Malafaia, nem por esses gurus da autoajuda que tem aí. Eram homens que o escritor diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Porque eles atravessaram desertos, eles morreram ao fio da espada, eles passaram necessidades, mas não renunciaram, não negaram a fé. Eles não estavam rompendo em fé. Eles não estavam passando por cima dos problemas ou cantando derrota não é coisa de cristão. Muitos deles foram derrotados. Isaías, um dos maiores profetas veterotestamentários, foi cerrado ao meio. Os apóstolos de Jesus, todos eles foram martirizados. Paulo não tinha uma casa para morar, pagava aluguel. Aí hoje, não, o crente não pode pagar aluguel, o crente tem que ter a casa própria. Aonde é que está na Bíblia isso? Isso aí é evangelho americano, mas não é evangelho de Jesus. O crente, ele pode passar por todo tipo de dificuldade. O que ele não pode perder é a fé. É isso que a palavra de Deus chama a nossa atenção. Então, recapitulando aqui para a gente não esquecer. Como é que a gente encara as provas da nossa vida? Primeiro, tendo-as por motivo de toda alegria. Segundo lugar, com discernimento e avaliação correta. Sabendo o quê? Que o que está sendo provado é a tua fé. Sabendo que a prova, a luta, a dificuldade, ela vai revelar a fé verdadeira. Você já viu como é que se expõe joias preciosas? Como é que se expõe joias preciosas? Quem poderia dizer? O que é que se faz para expor uma joia preciosa numa joalharia ou
num evento, o que o pessoal faz para que você veja toda a beleza da joia? O que eles fazem? Geralmente eles colocam um pano preto por baixo. Já viu? Você pega um diamante, uma coisa bem brilhosa, eles colocam um pano preto embaixo, um veludo, e a joia ali. Aí você vê toda a beleza. O que Tiago está trabalhando é isso aqui, irmãos. Assim, na hora da prova, na hora da dificuldade, que o pau está quebrando no lombo, aí você sabe quem é a pessoa. Se realmente ela é crente, se realmente o evangelho chegou na vida dela, se realmente ela serve a Deus, ou se ela serve ao Deus das bênçãos, ou ela está à procura das bênçãos. É na hora da prova. Tá certo? Terceiro lugar, como é que a gente encara as provas? Terceiro lugar, considerando os benefícios e propósito final das provações. Ele diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Já vimos que a palavra que nos dá a chave hermenêutica para compreendermos o verso 3 e 4 é sabendo. Portanto, é importante saber que as provas são permitidas por Deus em nossas vidas com propósitos claros. É isso que você tem que colocar na mente. É isso que você tem que saber, que perceber, que ter como alvo. Dizer assim, o que está sendo provado é a minha fé, e essa provação, ela é permitida por Deus ou enviada por Deus com um propósito ou propósitos claros. Deus não desperdiça sofrimento ou provações na vida dos seus santos. Deus tem um propósito, Deus tem um alvo. Algo está por trás no plano de Deus. Então, sabendo isso, e aí quando nós olhamos para esse texto, nós vemos pelo menos 4 propósitos que Tiago destaca aqui. Primeiro, testar a nossa fé. Já vimos. Assim como o ouro é testado no fogo, a provação tem o propósito de testar a nossa fé, se é verdadeira. Segundo, levar-nos à perseverança. Olha o que ele diz aí. Uma vez confirmada, produz a perseverança. Você sabe o que significa a palavra perseverança aí? Perseverança aí traz a ideia de estar debaixo de um fardo. Imagine você está se afogando e alguém está segurando sua cabeça, mantendo você embaixo. Isso vai causar em você o quê? Resistência. Resistência. Ele está dizendo, olha, uma vez que você vai ser provado, e essa provação vai revelar a sua fé genuína, isso vai provocar em você uma firmeza, uma resistência tal, que vai admirar. Vai ficar mais forte. Tá certo? Quanto mais fardo nós levamos, mais forte vamos ficar. É isso que ele está trabalhando aqui. E ele vai dizer, olha, em terceiro lugar, o propósito da aprovação é tornar-nos maduros. Olha o que ele diz aí. Ora, a perseverança, esse fardo colocado sobre nós, que nos mantém lá embaixo, deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. O que ele quer dizer aí? Tornar vocês maduros. Perfeição aqui não é no sentido de você não pecar. Perfeição aqui não é impecabilidade. Isso só pertence a Deus. Nós não somos perfeitos. A perfeição é um atributo que pertence absolutamente a Deus. Quando ele está falando que
a prova vindo em nossa vida, ela testa a fé, ela produz perseverança, e a perseverança vai redundar nessa perfeição, é maturidade, que é o tema da carta, que eu comecei falando. Diz, olha, quanto mais fardo você levar, quanto mais prova, quanto mais dificuldade, mais maduro você fica, mais forte. Tá certo? Não pense que o cabeceiro ele começou a pegar aquele peso todo da primeira vez. Ele foi pegando um peso, foi acostumando, foi pegando outro, foi pegando outro. Daqui a pouco ele tem condições de pegar um peso que outro não tem. Então, ele está dizendo assim, olha, vocês vão se tornar maduros. Vocês vão ficar no ponto. Vocês vão deixar de ser crianças. Vocês vão amadurecer de uma forma tal que as lutas dessa vida, muitas delas, vai ser fichinha para vocês. Já viu que quando a gente vai crescendo, você vai compreendendo as coisas, e algumas coisas vão se tornando pequenas? Algumas provas, algumas dificuldades vão se tornando pequenas, porque você amadureceu. Porque você agora tem outra visão, tem outra ótica. Você consegue perceber o final daquilo ali, o objetivo, o propósito daquilo ali. Então Tiago está dizendo, olha, a prova vai tornar vocês perfeitos, maduros, completos, preparados. É o que acontece com um soldado. O soldado entra no quartel, ele vai ser treinado, até ele adquirir uma perfeição, uma maturidade tal que ele consegue manusear aquela arma bem, ele consegue prever perigos, ele consegue sobreviver em situações de risco. A ideia que Tiago está passando para nós aqui é de um treinamento. O que o quartel faz com o soldado que chega, o recruta? Leva para o mato, treina, vai para lá, deita, né? Sofre, corre para lá, corre para cá. Para quê? Para quando chegar a hora da prova final, que é a guerra, aquele soldado está pronto. Está pronto, né, Godoy? Aí ele diz, em quarto lugar, um quarto benefício da aprovação, é corrigir deficiência das várias áreas de nossas vidas. Ele diz assim, olha aí, ó. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, Deus permite as provas na nossa vida para dar uma burilada em nós. Às vezes a coisa está começando a caminhar e Papai do Céu diz, é assim, né, Damares? Vou dar uma chinelada rádio em você para você andar no caminho. Não somos. Que é um texto lindo lá de Jó. Para mim é um dos textos, eu tenho vontade de pregar nesse texto, ainda não tive coragem. Eu já li o livro de Jó, li e reli, olhando esse texto para pregar sobre ele, ainda não tive o texto ainda fluindo. Mas para mim, quando Jó diz em Jó 42:5, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E aí o que acontece com ele? A conclusão do texto, quem lembra? Diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. É aquilo que aconteceu com Asaf, que entra na casa de Deus e ele começa a murmurar, Senhor, eu vi a prosperidade dos ímpios, não tem dificuldade, não tem problema, as contas tudo em dia, aquela coisa, e começa a murmurar. Aí daqui a pouco ele diz assim, quando eu entrei na casa de Deus, que eu atinei com o fim deles, eu comecei a pensar, tu estás sempre comigo, e um dia o Senhor vai me receber na glória. Eu me vi como um bruto na tua presença. Quando nós olhamos as provas, as dificuldades da nossa vida, não pela ótica humana, nós não vamos
compreender. Agora, quando nós olhamos pela ótica divina, aí a coisa toma um sentido belo, maravilhoso. William Barclay, ele conclui uma análise desse texto. Ele diz assim, Damares: se enfrentarmos estas provações, ou esta provação em forma correta, ela produzirá perseverança. A palavra grega, a versão revista e corrigida, traduz este vocábulo como paciência, mas a paciência é uma palavra muito passiva. O texto grego não é a simples capacidade de suportar adversidades, mas sim a capacidade para transformá-las em grandeza e em glória. O que assombrava os pagãos durante os séculos de perseguição era que os mártires não morriam tristes, mas sim cantando. Um destes sorria, estando em meio às chamas, e ao perguntar-se o que encontrava ali para sorrir, ele respondeu: vi a glória de Deus e me alvorocei. A palavra grega utilizada aqui é a qualidade que torna um homem capaz não só de sofrer adversidades, mas também de dar-lhe as boas-vindas e de derrotá-las. O efeito da provação corretamente suportada é receber fortaleza para suportar ainda mais e assim vencer em batalhas ainda mais difíceis. É isso que Tiago está dizendo aqui, que a perseverança ela vai ter uma ação completa, torna você perfeito, íntegro, em nada deficiente. Você está pronto, você está preparado, você é um soldado pronto para qualquer guerra, para qualquer dificuldade. É por isso, irmãos, que o crente verdadeiro, ele não vai dar um tiro no ouvido. Não vai. Ele não vai entrar em desespero e dar cabo da vida. Por quê? Porque ele está olhando para as lutas, para as dificuldades com outra ótica, com outra visão. Ele está vendo ali com propósitos de Deus por trás daquela circunstância. Ah, essa porta de emprego fechou aqui, porque Deus tem outra melhor para mim amanhã. Ah, morreu, é porque Deus queria levar o seu filho para a glória. E assim ele sempre vai encontrar uma resposta positiva, um propósito, que inclusive a ideia aqui é de um propósito perfeito. Teleios ou telos, na língua grega. É um propósito perfeito. Deus planejou tudo de forma perfeita para atingir um fim. Assim, eu vou permitir essa luta aqui na vida de Carlinho, porque ela vai redundar nessa bênção. E aí Carlinhos passa aquela prova, revela que a fé dele é verdadeira, e no final ele descobre por que Deus permitiu. É o que aconteceu com Jó. É lá em Hebreus, quando fala da disciplina do Senhor. Isso. É muito bom olhar para trás e ver a mão de Deus guiando. Concluindo, irmãos, concluindo no horário, eu gostaria de ressaltar algumas lições práticas. Primeiro, Tiago não é apenas um teórico sobre o tema das provações. Guarde isso. Ele está falando de algo que ele enfrentou na sua própria vida. Lutas, dificuldades,
o martírio, revelando assim a sua fé verdadeira. Segundo, as provações são compatíveis com a fé cristã. Não existe essa história de que o crente não sofre, o crente não adoece, o crente não perde emprego, não bate o carro, não tem câncer. Não existe isso. As provas na vida do crente, elas são compatíveis. O próprio Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Terceiro, é preciso compreender a dinâmica das provas ou das provações para melhor podermos encará-las. Saber que elas são variadas ou de todas as cores e formas e saber que elas são passageiras vai nos dar condições de encarar. Opa, aqui é uma prova pequenininha, então não vou dar muita atenção a ela. Essa aqui tem que ter mais cuidado. Compreender essa dinâmica vai fazer você encarar. Opa, isso aqui vai passar. Aguenta mais um pouquinho aí que vai passar. É uma nuvem que está passando. Quarto e último lugar, não podemos esquecer que é a nossa fé que está sendo provada. Como já afirmei anteriormente, as provas não produzem mais fé, mas revelam a fé verdadeira que já existe. A prova não é para você ter mais fé. Se eu tiver mais prova, eu vou ter mais fé. Não. Se você tiver mais prova, vai revelar se você tem fé ou não. É isso que a prova faz. A prova não é para tornar você mais crente ou menos crente. A prova é para revelar se existe fé no seu coração. Saiba disso. Todo crente é provado. Todo. Principalmente aqueles que vão ser usados por Deus na linha de frente. Esses é que são provados. Esses é que tem que ser experimentados, que tem que passar por o teste, pela moinha. Você está achando que Deus vai pegar qualquer um e colocar na frente, para na hora da luta, da dificuldade ele correr? Deus vai colocar uma criança? Não, primeiro ele prova, primeiro ele trabalha, para depois ele usar você. Então, quer ser usado por Deus? Saiba que Deus vai lhe provar, saiba que Deus vai testar a sua fé, que Deus vai agir. Agora não é para lhe matar não, é para tornar você mais maduro. Amém? Está passando luta? Está passando dificuldade? Ou é só eu? Será que a prova é um privilégio só do pastor, dos presbíteros, dos diáconos? A prova é um privilégio de todo servo do Senhor. Vamos orar ao Senhor, irmãos?